Eu me chamo Cel. Peraí. Era só um minuto, só um minuto. Olá, tudo bem com Ah, todos, todas e todos? Estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre intersexo. Lembrando que intersexo se refere a variações de características corporais. Então, a gente está fazendo essa série de vídeo para poder mostrar melhor que as pessoas intersexo podem ser cis, pode ser trans, pode ser lésbica, bi, o que for, pessoa intersexo, assim como as pessoas endossexo. Então, nós estamos aqui para tentar explicar isso através entrevistando diversas pessoas com diversas identidades para mostrar que a questão intersexo é apenas corporal. Estamos hoje com Cel e Isabela, que são mulheres intersexo lésbica. As duas não se conheciam, tá? Cada uma, até legal vocês falarem de que cidade vocês estão, cada uma, né? E se apresentar a cada uma, né, também. Cel? Isso. Vamos lá. Eu me chamo Cel, eu tenho 29 anos, eu sou daqui de Recife, eu sou fotógrafa, eu sou estudante de jornalismo. Eu sou intersexo lésbica. Isa? Bom, eu sou Isabela, moro aqui em Campo Limpo Paulista, do lado de Jundiaí. Tenho 35 anos e sou intersexo também, já dentro das muvucas da vida aí. Uns 6 anos já em tratamento, descoberta, e estamos que estamos. É legal isso que você até falou, que você descobriu adulta que era intersexo. Porque assim, na minha família sempre teve um certo tabu em relação a esse tipo de conversa. E não tinha muita abertura para a gente conversar e saber exatamente o que era. Então, assim, eu sabia que acontecia alguma coisa estranha. Agora, o que era de estranho, eu não tinha como eu chegar no médico, por exemplo, e falar, olha, sou estranho. E aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu fui fazer um exame que eu achei que era cálculo renal. Acabou saindo lá como exame do aparelho urinário feminino, né? E até então eu tinha sido registrada como menino, mesmo tendo tudo, crescendo, tudo desenvolvendo o fenótipo feminino. E aí foi onde o médico estranhou, e daí para frente que começou a só pesquisar, mas até então eu não sabia de nada. E Cel, você sabia desde criança? Sim, nasci, né? Assim que eu nasci, eu fui diagnosticada com hiperplasia adrenal congênita, nasci com genitália ambígua. E aí foi diagnosticada só com a comprovação no teste do pezinho, né? Aí descobriu que eu era não perdedora de sal e era virilizante simples. Aí com 3 anos de idade fizeram a cirurgia mutiladora em mim. E desde cedo, essa hormonização com corticoide, né? Que é para fazer esse controle hormonal, que é o que dizem que é para a criança poder crescer dentro, né? Dessa caixinha aí do feminino, as portadoras de hiperplasia. E aí, desde nenenzinha, eu já tomo corticoide até hoje. Teve alguns períodos da minha vida que eu parei de tomar por conta própria mesmo. E aí depois eu acabei voltando. E ao longo da vida eu tive que passar por algumas outras cirurgias também para tentar corrigir o erro do passado, mas acabou piorando tudo, porque essas cirurgias são irreversíveis, né? E aí acabei realizando no total quase 8 cirurgias. Entendi. Agora vamos para as perguntas. Vamos. Ser mulher intersexo e lésbica, explica por que se identificam assim, vocês. Cel, quer Vou começar? começar. Pode ser. Bom, na verdade, eu me descobri assim que eu me encaixava como intersexo, acho que tem uns 2 anos, né? Porque na hiperplasia, para muita gente não é considerado ser intersexo, nascer com hiperplasia adrenal. E aí, para mim, acho que de 2 anos para cá é que eu tenho me visto e me identificado como uma pessoa intersexo. E isso para mim tem abrido muitos caminhos, porque para minha vida toda eu sempre ficava assim, será que eu sou uma pessoa não binária? Será que isso eu me considero uma pessoa lésbica? Mas eu ficava muito nessa dúvida, assim, sabe? De transição. Para que lado eu tô? Porque você fica meio que perdido.
E aí, dos 2 anos para cá, assim, eu tenho, não, tá, eu sou uma pessoa intersexo, me identifico realmente agora, então tá, tudo bem, sou uma intersexo lésbica. E aí tem essa questão também, que eu tava até falando ontem com a Thaís, né, sobre a identidade de gênero, né, porque eu fui criada como menina e eu sempre tinha essa dúvida de, ai, será que posso me identificar? Será que eu posso me identificar como intersexo? Uma mulher intersexo? E aí eu ficava muito nessa dúvida, né? E hoje eu vejo que, assim, dá para se identificar dessa maneira e é isso. É que ele estava pensando até, né, naquela questão, né? Mulher intersexo é cis. É cis. Porque você não passou por uma transição de gênero. Isso. Por isso que eu falo, a importância de mostrar que é uma questão biológica, né? Uhum. Então, até mesmo em relação à transição de gênero, é uma coisa que até hoje, para mim, ainda também é um pouco confusa, porque eu acho que intersexo, independente de gênero, tá naquele aspecto, né? Entre o masculino e o feminino. Isso. Então, acho que o gênero, digamos assim, oficial, se é que pode dizer assim, intersexo, seria o mais perto de um não binário. Também penso. Isso. Eu sempre tinha muito essa dúvida também, né? Será que é um não binário? Estou ali no meio? Eu ficava muito com essa dúvida também. Mas você se considera, no caso, uma pessoa não binária, então? Então, eu vim descobrir o que era não binário agora, praticamente também, junto com o pacote de intersexo. Até então eu não sabia, para mim só existia também o gênero feminino e o gênero masculino. E eu, como sempre cresci aqui numa cidadezinha do interior, então, para mim, era um era outro. E aí, entre um e outro, eu acabei ficando realmente com o gênero feminino. Então, eu acho que, assim, talvez se eu tivesse acesso a essa informação de não binário, todas essas possibilidades, provavelmente eu seria não binária. Mas, hoje, com o meu histórico, com a minha vivência, realmente está mais para mulher mesmo, intersexo, feminino. Ah, legal. Quando a gente teve o Jacob, na gravidez já eu entendia ele como não binário. Porque eu já tinha escutado, eu conhecia pessoas não binárias, mas nunca tinha escutado falar intersexo. Então eu pensava, então um corpo assim que os médicos falavam que era ambíguo, então ele é não binário. Aí eu entendi. Então, eu acho que é essa importância realmente, principalmente que nem agora você que teve um bebê intersexo, você já ter essa perspectiva de não binarismo, justamente para quê? Para desconstruir justamente a ideia que só existe mulher e homem em questão de gênero. Isso eu acho extremamente essencial. É por isso que a Sabe? gente Justamente para dar essa abertura. O corpo dele é assim, não binário, e ele cresce assim. Não cabia pra gente quando vieram, porque na gravidez eu pensei isso. Aí quando vieram falar de adequação em cirurgia, eu pensava, pra quê? Tem gente não binária. Mas assim, aí às vezes a gente fala que daí que toda pessoa, partindo do princípio, que se a pessoa, tipo, se órgão que congrui macho é masculino, congrui fêmea é feminino, o intersexo seria não binário. Aí a gente pensaria já que não seria cis, que todo mundo que é feminino ou masculino seria trans. Olha que confuso. Sim, né? É muito complexo isso, né? E assim, eu penso assim também na questão de que cada um realmente ele tem que se identificar independentemente como desejar, sabe? Independente do corpo ter nascido intersexo ou cis. E a gente percebe que é como se as outras pessoas que nascem cis, elas tivessem mais liberdade dessa escolha do que quem é intersexo. Porque a gente já carrega o peso da intersexualidade e aí ainda tem aquela questão, como se fosse mais uma pressão. Será que a gente pode ainda se identificar como mulher ou como homem? Ainda tem esse peso, né? É interessante que o Céu falou assim do peso de ser intersexo, porque parece que o tempo inteiro a sociedade quer realmente pôr a gente numa caixinha, né? Ou é um ou é outro. Então, quer dizer, algo que quando você fala de ser intersexo, parece que dá bug na pessoa. Ela não consegue pensar em algo um pouquinho além, sabe, disso. Então, realmente, sai um pouco disso.
Mas é porque a gente a gente não aprende sobre intersexualidade na escola, né? É engraçado Sim. isso. Se a gente aprendesse desde pequenininho que existe como sexo biológico, fêmea, intersexo e macho, seria muito mais fácil a gente crescer e entender. Mas aí a gente fica só nessa binaridade de fêmea e macho, e aí quando a gente cresce, para a gente falar sobre isso, é como se o mundo tivesse assim, o que é isso? O que é intersexo? Eu percebo isso pelos vídeos que eu gravo e eu posto muito no meu Instagram. E tem muita gente que fica assim, perdido. Perdido e não sabe o que é intersexo, sabe? Eu lembro de uma história assim na escola que o mais perto que chegou, eu sei que isso vai ser completo, pode ser até meio ofensivo, mas é que assim, na época, o que chegou mais perto de ser intersexo que eu ouvi era o que? Eram as minhocas, que na verdade eram hermafroditas. E aí, o que aconteceu? A gente cresce e não escuta falar disso em seres humanos, né? Do pseudo-hermafroditismo, dessas coisas. Quando chegou a questão do diagnóstico intersexo, que foi ampliando, eu juro que a primeira coisa que eu pensei foi, gente, será que eu sou uma minhoca humana? Vamos para a segunda pergunta, Mi. Vamos. Como vocês sentem a sociedade em relação a vocês? Pode começar. Eu? É. Ah, tá, entendi. Bom, então, aquele negócio, em relação à questão do lesbianismo e o intersexo junto, eu acho que primeiro que já tem um certo fetiche muito grande, né? Mesmo por pessoas cis, lésbicas. Quando você fala talvez em pessoas lésbicas e intersexo, esse fetiche talvez ainda cresça muito mais. Sim. E isso daí eu acho que é o mais assustador, certo? Porque a gente sabe que a gente, em muitos tempos, em muitas questões, a gente está sujeita, vulnerável à violência, vulnerável a várias coisas, né? Ruins. Mas Uhum. quando se fala entre intersexo e lesbianismo, eu acho que parece que amplia muito mais esse perigo pra gente. É bem real. Eu percebo também esse peso, né? Pelas pessoas que convivem, eu acredito assim, próximas a mim. Eu percebo às vezes que surge até uma questão de curiosidade. Como que deve ser um corpo intersexo? Principalmente porque eu falo muito nessa questão de genitália e tal. Então, eu acho que é um peso muito grande. Realmente, como tu falou, já é um fetiche você dizer que você é lésbica. E aí você ainda dizer que você é intersexo gera uma coisa muito... Eu acredito que gera uma carga negativa para cima da gente em relação da sociedade para a gente, sabe? Que poderia ser muito diferente, mas acredito que como aqui ainda no Brasil a gente ainda não consegue lidar direito com essa questão dos LGBT, é um peso ainda maior você ser os dois ao mesmo tempo, né? Eu sinto muito esse peso. Vamos para a primeira pergunta, então. Vamos. Como que fica a questão afetiva? Namoro, relacionamento e por ser intersexo? Céu, pode começar agora. E lésbica, Tá, né? uma minha uma tua. Bom, para mim, na questão afetiva, sempre foi muito complexo, por causa da questão da mutilação. Então, assim, para mim sempre foi muito difícil ter que chegar para alguém, começar do zero, todo o processo, e contar, e a pessoa tá disponível ou não a aceitar aquela situação ali. Então, para mim, sempre foi muito complexo me relacionar afetivamente com as pessoas. Durante muito tempo da minha vida, eu evitei não me relacionar. E uma coisa que eu tenho percebido e conversado com outras mulheres intersexo que passaram também por esse tipo de cirurgia é que é o mesmo processo. Todas têm um problema na questão afetiva devido à vergonha, devido a todo esse processo traumático, e isso acaba afetando diretamente o modo como a gente se relaciona afetivamente. A insegurança, né? É uma insegurança, exatamente. Isa? Então, eu acho que essa questão da insegurança é extremamente válida, porque assim, hoje eu posso dizer que eu sou feliz por estar com um relacionamento estável, estamos muito bem em tudo. Mas até a gente chegar nesse ponto, os meus relacionamentos eram muito mais um relacionamento, digamos assim, de curiosidade.
Porque mesmo não tendo uma identidade não binária, o meu corpo sempre foi muito desenvolvido de forma feminina. E como até então eu passei pelo processo de transição de nome, meu nome era Marlon, então assim, era fácil as pessoas quererem saber o que que era. Então assim, eu tive, na boa, pelo menos uns 4, 5 relacionamentos que eram relacionamentos por curiosidade. Nossa, E a pessoa se aproximava, tudo, né? Descobria que eu era intersexo, afastava. Até nossa. chegar onde eu cheguei hoje. Então, assim, realmente eu entendo esse seu medo, essa questão é bem complexa mesmo. Muito, é muito. Delicada, né? É bem isso mesmo. Vamos lá para a quarta. Quais as pautas da militância intersexo lésbica? Pode ir, Isa. Eu não acredito. Eu acho que o principal para mim é o quê? O que acontece? Durante todo esse processo que eu tenho tido, eu passei com alguns médicos que eles não entendiam a questão da homossexualidade dentro do aspecto intersexo. Para eles estava tipo, tudo na mesma caixinha. Tanto que, assim, mesmo com fenótipo feminino, tinham médicos que falavam, tá, mas você se relaciona com homem? Eu falei, não, é com mulher. Não, então peraí, então você vai ter que mudar para homem. Não, não vou ter que mudar para homem. Eu não me identifico como homem. Então, acho que a principal questão da militância é Nossa, entender que, assim, o mais básico do básico, que ainda está muito lá atrás, lá, que é a homossexualidade feminina, também é possível dentro da intersexualidade. é bem isso também. Foi o que a gente estava falando, né? É uma questão que tem que vir lá desde trás, né? Desde pequeno, a gente tem que estar sendo instruído em relação a isso, sendo mostrado, porque senão a gente passa por situações desse tipo também. No meu caso, eu sempre tive a negação da intersexualidade em todos os meios da minha vida, familiar, educação, médicos e tudo. E eu vejo que hoje em dia, para falar de pautas LGBT, eu vejo que a gente é excluído, né? Quando eu vejo muito, tem muito evento aqui mesmo em Recife que é para debater sobre questões LGBTI, e não tem uma pessoa intersexo para falar, não tem uma pessoa para estar ali representando, não tem representatividade, não tem voz. É como se a gente só tivesse uma letra ali, mas que a gente não. Que as pessoas não sabem o que é, sabe? Intersexo, tá, tudo bem, mas o que é? Quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Como elas vivem? Não tem. É isso. Então, é como se fosse uma invisibilidade, né? Como um artigo que eu estou escrevendo que fala sobre a invisibilidade da pessoa intersexo no dia a dia. É isso. A gente não tem. É como se a gente fosse uma pessoa, um ser invisível. No geral, mudar. A gente tem que estar se impondo de alguma maneira, senão a gente não vai conquistar muita coisa, se depender aí do mundo. A gente, o ano passado, a gente foi no Sul, né, fazer uma palestra, onde que era? Florianópolis. A gente foi até assim, de intersexo ou invisível? De tanto, porque o próprio movimento LGBT não sabe o que é o I, ou muitas pessoas procuram a Braille porque, eu me sinto homem e mulher, pessoas não binárias acham que o I seria, tipo, intersexual é o não binário. Isso, Mas é bem isso. Agora, em relação ao que a Isa falou dos médicos, eles são muito presos naquele padrão hétero e relacionamento hétero, onde um corpo tem que ser penetrado, pensando na reprodução. Então, assim, eles ficam assim nessa coisa e não pensam que existem várias formas de se relacionar, eles não pensam na questão afetiva. A gente vê eles muitas vezes na questão assim reprodutíveis sempre
priorizando o prazer masculino. Se o corpo vai... Então, realmente, tanto é que assim, eu cheguei a debater, foi questão assim de 10 minutos com a médica lá, tentando explicar para ela que, peraí, tudo bem eu ter a minha identidade feminina e tudo bem eu gostar de mulher. Ela, não, mas você, de duas uma, ou você muda, faz cirurgia e vira homem, hormoniza como um homem, Nossa, você entendeu? Então, assim, para ela era meio que inconcebível. Eu, assim, acabei meio que relevando, porque, de certa forma, a gente entende um pouco. Eu tenho um pouco mais de empatia pro pessoal, um pouco mais de idade, tudo, mas, sim, é uma questão que, mesmo como médico, eu acho que ela deveria estar um pouco mais aberta, porque, sim. independente de qualquer coisa, se aparecer uma paciente para ela cis, homossexual, será que ela seria tratada da mesma forma que eu, como intersexo, Eu percebo fui? assim, eu trabalhei no hospital de câncer e uma vez foram fazer uma biópsia no paciente, as enfermeiras apareceram desesperadas lá no meu setor, porque os médicos foram fazer, sei lá, um procedimento e ela tinha 30 e poucos anos e o ímen não era rompido. E aí eles não tinham material para fazer. Aí eu falei assim, gente, vocês não pensaram que a paciente ela era lésbica e que vocês tinham que ter perguntado antes. Sabe uma coisa assim? Então, uma paciente endossexo, né? Lésbica, eles tiveram dificuldade. Agora vamos pensar quando chega no corpo intersexo, que cada corpo intersexo é único. Então, assim, eles são muito presos num padrão normatizante, é bem complicado mesmo. Eu já senti Sim. muito esse peso nas médicas que fazem exames. Aqueles exames tipo Papa Nicolau, né? Papa Nicolau. Eu já passei, eu já ouvi, nossa, eu já ouvi tanta coisa assim que eu fico, não que eu chegava a dizer, olha, eu sou uma mulher intersexo, uma pessoa intersexo, não. Mas eu falava, olha, eu tenho hiperplasia, eu fui mutilada e tal. E só isso, a despreparação dela já era algo muito grande, sabe? Quando é questão de ginecologista, essas coisas, eu nunca tive tanto esse peso, não. Mesmo falando, eu sou lésbica e tal, pelo menos por aqui, o pessoal é um pouco mais informado. Mas você vê que ainda tem pessoas que não querem se atualizar, a medicina tá aí, tá todo mundo, tá tudo tão explícito, sabe? E realmente eu não entendo ainda porque há tanta resistência, não é nem resistência, é um preconceito mesmo das pessoas não quererem se libertar disso. Eu acho que é uma E coisa... eu acho que parte desse preconceito é falta de preparação. Isso! Porque, assim, é uma coisa que, assim, eu tive uma única consulta com o Dr. Magnus na Unifesp, e ali eu vi ele ali como professor, o pessoal ali aprendendo. Quer dizer, você sabe que o pessoal aprendendo ali, vivenciando já aquilo ali desde a época da faculdade, sabe que mais cedo ou mais tarde, ainda que eles encontrem um único intersexo lá no fim da vida, em algum momento eles tiveram uma referência muito boa, uma bagagem, uma preparação para lidar. E é uma coisa que talvez não tenha em outras faculdades, essa preparação, essa vivência, essa explicação didática. Essa influência, né? Porque às vezes se você pega um médico para ser seu professor, uma médica que tem lá a visibilidade só do endossexo, que não existe um intersexo, então ali já começa o problema, a problematização ali, né? Mas aí eu vou puxar para o nosso lado, né? Enquanto a Brai, né? Todas aqui da Brai. A Unifesp nos abraça, né? Não, sem dúvida. Isso aí eu já sei. Precisa nem... Deles abraçarem as pessoas intersexas, porque eles já têm uma postura, uma outra visão de mundo. Que eu falo que não é só uma questão de formação, não, é uma questão da pessoa, é uma questão mesmo... É humanização, né? Uma questão Mais que a formação é a e lá a gente humanização. pode estar atuando, eu estou lá dentro, como voluntária, atuando dentro do ambulatório. Então, a gente pensa assim, que lugar que dá abertura para isso? Sim. A visão ética e de enxergar quem que eles têm que escutar? A pessoa, né? Normalmente... Exato. Então, assim, é diferenciado. Assim. Vamos torcer.
Que esse tipo de exemplo sirva para os outros hospitais aí do Brasil todo, viu? Se torna referência. E no Congresso Internacional eu levei, e aí a gente descobriu que na América Latina inteira e no Caribe, só o Brasil tem um ambulatório intersexo que permite Não. que pessoas intersexo façam um trabalho lá dentro, junto com as Que equipes. incrível. Nossa, Então, aí você pensa assim, feliz de poxa, saber em isso. toda a América Latina, a quantidade de gente que tem só ter um. Não, Você imagina. Então, assim, aí a gente volta naquela questão do preparo médico, sabe? Realmente de não justificar, mas entender o despreparo deles para lidar com que pessoas hospitais bem intersexo. maiores, né? Muito mais referentes, Sim. não escutam seus pacientes. Sim. Vamos Vai para escutar pra... Vamos para finalizar o vídeo, né? Vá. Tem algo mais que vocês gostariam de falar? recado, alguma Recado, alguma coisa. coisa, ou dizer para as pessoas que vai Divulgar estar o trabalho de vocês também. exatamente que está nos vendo agora, vai estar nos vendo no canal e, né? Fala para as pessoas aí. E aí, Isa, quer falar alguma coisinha? Deixa um Não sei, eu só gostei muito do papo aqui e agora eu já não sei mais o que vendo. falar. Poderia durar mais. É que tem ai, vai até acabar, ó, vai esgotar. Acabou? Foi. Eu vou ter que encerrar aqui, peraí. Ai, gente. Tá bom. Mas assim, beijo, gente. Peraí, Então, beijo. não saiam Beijo. aí. Não sai. Tá. Só dar o ok aqui.